Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Pausadamente. Eu sou Jonas Henrique, psicólogo, e esse é um espaço para a gente falar sobre saúde mental de um jeito leve, humano e sem pressa. E a ideia aqui nunca é transformar tudo em uma aula, é conversar num bate-papo sobre a vida real, sobre aquilo que a gente sente, mas às vezes não consegue explicar muito bem. Nos últimos episódios, a gente falou sobre ansiedade, burnout, entre outros temas, e no episódio passado, a gente falou muito sobre aquela culpa que aparece quando a gente tenta descansar, se priorizar ou cuidar um pouco mais da gente. E hoje eu quero continuar nessa mesma linha, porque muitas vezes essa culpa, ela aparece justamente em um momento muito específico, quando a gente precisa dizer não. Esse é o tema de hoje, dizer não. Por que que é tão difícil colocar limites e dizer não? Você tem dificuldade de dizer não? Então esse episódio é exatamente para você. Talvez você já tenha passado por isso, alguém te pede alguma coisa, pode ser um favor, uma ajuda, estar presente em algum lugar, uma disponibilidade, uma coisa simples, uma coisa grande. E por dentro você sente que você não quer, mas mesmo assim você vai. Você sabe que aquilo vai te sobrecarregar, que aquilo vai te fazer mal, mas mesmo assim você continua indo. Diz sim porque você não quer magoar, você não quer decepcionar as pessoas ao seu redor, quem tá te pedindo, você tem medo que as pessoas se afastem, se frustrem com você. E às vezes você acha que precisa dar conta de tudo. E diz sim porque você sente que se disser não, você vai ser visto como uma pessoa egoísta. E aí o que que acontece? Você diz sim para o outro, mas você diz não para você. Esse que é o problema. Você disse não para o descanso, você diz não para o seu tempo, você diz não para sua energia, para os seus limites, diz não para sua própria necessidade naquele momento. Talvez essa seja uma das frases centrais desse episódio de hoje. Anote isso aí. Toda vez que você diz sim para algo que te ultrapassa, que está além dos seus limites, talvez esteja dizendo não para uma parte sua que precisava ser cuidada. A gente chama isso na psicologia de autossacrifício. E isso é muito importante, porque muita gente pensa que limite é dureza. Como se colocar limite fosse algo ser, né, ser frio, ser mal educado. Não, mas eu não posso dizer não, eu vou estar sendo muito mal educado. Como se priorizar fosse abandonar o outro. Mas limite não é falta de amor. Limite é uma forma de você cuidar de você mesmo. É um cuidado com você, com o outro, com a relação que você se mantém com o outro. Lembra que eu falei pra vocês no episódio passado? Quem não coloca limite não é respeitado. Uma relação sem limite pode até parecer ser bonita por um tempo, mas aos poucos vai virando um peso pra você. Vira uma certa cobrança, vem aquele certo ressentimento e exaustão. Vira aquela sensação de eu tô sempre disponível pra todo mundo, eu faço tudo pra todo mundo, mas ninguém parece que tá ligando pra mim, mas ninguém parece que eu tô precisando de cuidado. Ninguém percebe quando eu estou no limite. E talvez ninguém perceba mesmo, porque você aprendeu a esconder. E deixa eu te falar uma coisa, a primeira pessoa a cuidar de você tem que ser você mesmo. Você aprendeu a dizer tudo bem quando não estava bem. Aprendeu a aceitar mais do que você podia, descansar quando você queria trabalhar e trabalhar quando você queria descansar. Aprendeu a não incomodar as pessoas. Aprendeu a ser fácil para os outros, mas difícil para você mesmo. E aqui eu queria te fazer uma pergunta. Eu quero que você seja muito sincero. Quantas vezes você disse sim só para não lidar com o desconforto de dizer não? Hein? Porque às vezes o problema não é só o pedido do outro. É o medo do que pode acontecer depois da nossa resposta. É o medo da pessoa ficar chateada, da mal interpretação, parecer ser ingrato, perder o afeto, ser rejeitado, medo de deixar de ser necessário, medo de frustrar alguém. E a gente acaba escolhendo a sobrecarga porque ela parece menos assustadora do que a frustração do outro, não é mesmo? Mas será que isso é justo com você? Pensa comigo. Será que uma relação saudável precisa mesmo que ultrapasse os limites para continuar sendo aceito? Porque se uma relação só funciona quando você se anula, quando você se rebaixa, quando você se coloca numa posição de sofrimento, de autodestruição, de autoabandono, talvez alguma coisa esteja errada. Eu sei que essa frase pode ser forte pra você, mas eu tô aqui pra trazer verdade, e ela é necessária. Relações saudáveis precisam suportar o limite. Claro que ninguém gosta de ouvir não o tempo todo. Eu não gosto de dizer nem de escutar não o tempo todo. Ninguém gosta de ser frustrado. Mas uma relação minimamente saudável precisa conseguir lidar com o fato de que você também tem a vida, tem corpo, tem tempo, você tem cansaço, você cansa, você tem vontade, você tem rotina, você tem necessidade, tem limite. Você não é um recurso disponível 24 horas por dia. Você não é emergência permanente para todo mundo. E isso não significa que você vai deixar de amar as pessoas, que você vai deixar de se importar com as pessoas, que você vai virar alguém diferente. Pelo contrário. Para você amar o outro, você precisa primeiro se amar.
Significa apenas entender que você também entra na conta, porque tem gente que cuida dos outros como se fosse uma obrigação, mas cuida de si como se fosse um luxo. Cuidar de si não é um luxo, é a base, é uma manutenção que você precisa fazer. É aquilo que permite que você continue inteiro, intacto. Se você usa o celular o dia inteiro, uma hora você precisa carregar o celular. Ou você não carrega o seu celular. Se você não carregar o seu celular, ele vai desligar. E com a gente não é diferente, você tem que ter uma pausa pra você precisa de descansar. Você não pode fazer força, tentar funcionar enquanto você precisa de descanso, não é mesmo? Então você precisa começar a dizer sim um pouco mais pra você. E aquilo que você fazia por amor começa a virar uma obrigação, aquilo que você fazia com presença começa a virar peso se você levar para o autossacrifício e dizer não sempre pra você mesmo e não para o outro. Aquilo que você fazia com carinho começa a virar uma mistura, né, de raiva. Muita gente não percebe que o ressentimento, às vezes, ele nasce onde o limite foi ignorado por tempo demais. Aí é engraçado que a pessoa diz sim, sim, não, eu posso, não, sim, pode deixar, sim, mas por dentro vai acumulando. Por que que ninguém percebe isso? Eu tô doente, eu tô mal. Por que sempre sobra pra mim? Por que que eu tenho que dar conta de tudo, Jonas? Por que que eu não consigo parar? Só que tem muita gente, o outro continua pedindo porque a gente continua aceitando. É pra devolver o poder. Porque se eu percebo que tem participado desse padrão, eu também posso começar a mudar a forma como eu respondo às pessoas. Dizer não, não precisa ser agressivo. O não justificado, ele tá presente na sua vida pra isso. Você não precisa ferir alguém pra se proteger. Não precisa gritar pra ter limite. Não precisa desaparecer pra descansar. Você não precisa explodir para ser respeitado. Às vezes o limite ele pode ser simples. Olha, hoje eu não consigo. Olha, eu entendo que isso é importante pra você, mas agora eu não posso fazer isso não, tá? Então, fulano, eu preciso pensar antes de responder você. Você me dá um tempo pra responder? Olha, hoje eu não vou conseguir assumir isso. Sinto muito. Eu posso ajudar até aqui, mas além disso, não está sob meu controle. Hoje eu preciso descansar, então eu não vou conseguir te atender. Percebe? Dizer não pode ser firme, pode ser gentil ao mesmo tempo, pode ser uma coisa dura, firme, uma coisa que você traz assertividade. Você pode amar a pessoa e ainda assim discordar dela, você pode cuidar e ainda assim dizer agora não. Você pode se importar e ainda assim não se abandonar. O problema é que muita gente confunde ser bom com ser ilimitado. Tem muita gente que confunde ser bom com ser bobo, mas ninguém é ilimitado. Nem você, nem eu, nem ninguém. E tudo bem. Só que colocar limite costuma ser difícil porque mexe com a imagem que a gente quer manter. A imagem da pessoa disponível, forte, boa, que resolve, que faz, que acontece, que nunca decepciona. Talvez você tenha aprendido que ser amado dependa disso. Não, se eu for útil, se eu fizer tudo certinho, aí sim eu sou uma boa pessoa. Mas se eu der trabalho, se eu frustrar alguém, aí não. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa se tornar indispensável pra merecer amor. Porque quando a gente tenta ser indispensável pra todo mundo, a gente vira prisioneiro dessa própria utilidade. A pessoa começa a pensar: "Cara, se eu não fizer, as pessoas vão me abandonar. Se eu dizer não, vão pensar que o quê? Que eu sou horrível?". Aí você fica preso, né. E talvez você esteja nessa situação. Preso em uma vida onde o afeto parece depender do quanto você consegue se sacrificar. E claro que existem responsabilidades reais, eu sei disso, tem momento que a gente precisa fazer um esforço mesmo, tem fase da nossa vida que a gente precisa fazer algo mais, você precisa se dedicar mais, tem relações que vão exigir mais cuidado, mais presença, mais renúncia, mais compromisso. Ou seja, a vida não é só fazer o que a gente quer, isso é verdade. O problema é quando a exceção vira regra. Quando você nunca pode descansar, você nunca pode dizer não, você não pode precisar, você não pode se frustrar, você não pode escolher você. Aí a relação deixa de ser uma troca e vira um esgotamento pra você, vira um peso. E talvez você precise começar a perceber onde isso acontece na sua vida. Com quem você sente mais dificuldade de dizer não hoje? É no trabalho? Na família? No relacionamento? É com amigos? É com seus pacientes, seus clientes, seu colega? Com pessoas que sempre esperam que você esteja disponível? Ah, e o mais importante, o que você acredita que vai acontecer se você disser não? Essa pergunta é muito reveladora. Se eu fosse você, refletir sobre isso. Você tem medo de quê? Das pessoas te rejeitarem? Da crítica, do conflito? Da cara feia de alguém?
Já viu aquela frase do senso comum? Cara feio pra mim é fome. Medo de silêncio, medo da pessoa se afastar de você, do desconforto, que o desconforto é perigoso, do desgaste, de desapontar alguém. Enquanto você tá preocupado do que o outro vai pensar, você não se preocupou em momento algum do que você tá pensando. Dizer sim pra todo mundo pode gerar um adoecimento muito grande na sua vida se você não se posicionar. Não tem fórmula mágica. Eu não vim trazer pra você aqui uma pílula mágica que resolve limite. Eu vim trazer pra você solução prática e que demanda de você esforço. E entre o desconforto de colocar limite e o adoecimento de não ter limite nenhum, talvez valha a pena você aprender a atravessar o desconforto do limite, tá? Porque limite é treino. No começo vai gerar culpa, pode dar um medo. É aquilo que eu sempre digo nos meus atendimentos com os meus pacientes. Como que a criança aprende a andar? Ela faz o que primeiro? Ela engatinha. Então, se dizer não pra você é difícil, comece a dizer não aos poucos. Comece aos pouquinhos. Pode dar medo, pode dar vontade de voltar atrás, aquele incômodo no peito, aquela sensação de que a outra pessoa vai ficar chateada com você. Mas dizer não ensina o outro como se relacionar com você, coloca limite na situação, coloca respeito na relação. E talvez esse tema tenha trazido alguém à sua mente, uma situação, uma conversa, um pedido que você aceitou sem querer, um limite que você precisou colocar. Mas respira. Pensa com calma. Onde eu tenho dito sim, mas por dentro eu já sei que era não? Não precisa responder rápido. Pensa aí. Vou te dar 10 segundos. Só percebe. Agora uma outra pergunta. O que eu tenho medo de perder se eu começar a me respeitar mais? Porque às vezes a gente está tentando preservar muitas relações, a nossa imagem, a expectativa dos outros às custas da nossa própria saúde. Então começa a ser mais assertivo. Começa a dizer não. Justifica o seu não se precisar. Se não precisar, também não justifica. Seja breve, direto. Dizer não para o outro, às vezes, é dizer sim para sua saúde mental. Sim para o seu descanso, para o seu tempo, para o seu corpo, para a sua paz, para a sua vida. E isso não te faz egoísta, te faz ser humano. Esse foi mais um episódio do Pausadamente. Eu sou Jonas Henrique, psicólogo, e se essa conversa fez sentido para você, pô, já me acompanhe nas redes sociais. No YouTube você me encontra como Psicoeducando e no Instagram como psicólogo.jonashenrique. Por lá eu vou compartilhar muitas reflexões sobre psicologia, saúde mental, a gente vai bater um papo sobre ansiedade, autoestima, relacionamento, autocuidado, emagrecimento e temas que fazem parte da vida real. Eu sou educador da mente e se você conhece alguém que vive dizendo sim pra todo mundo, mas está cansado por dentro, envie esse episódio para essa pessoa. Talvez essa conversa chegue em um momento muito importante na vida dela. Até o próximo episódio e lembra, antes de tentar caber na expectativa de todo mundo, talvez você precise aprender a respeitar o seu próprio limite. Não se autoabandone. Ponha limite.